Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e trago aqui para vocês, nas quartas-feiras, ao meio-dia, essas frases, reflexões e perguntas que podemos usar para melhorar nossas vidas, tendo como fonte Clarice Lispector. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aproveitando para fazer ajustes e mudanças que vão nos tocar profundamente e talvez sejam o que a gente precisa ouvir nesse momento, né? Nessa semana, a gente vai falar sobre o seguinte, ó. A pergunta que Clarice nos faz. Você de repente não estranha de ser você? Não é sempre que nos identificamos com a imagem que enxergamos no espelho. Se o humor e a autoestima influenciam a forma como nos enxergamos, fazendo com que nos sintamos mais ou menos confortáveis de ser quem somos, também são muitos os acontecimentos da vida que podem influenciar a visão que temos de nós mesmos. Cuidar da nossa saúde física e mental é o melhor caminho para lidarmos com as transformações naturais do próprio processo de envelhecimento e, principalmente, com os impactos psicológicos que elas exercem sobre nós. Você está conseguindo manter uma rotina de cuidados com sua saúde física e mental? E aí eu quero falar muito mais para as mulheres aqui, porque a gente tem um componente bastante complicado quando a gente envelhece. Somos muito cobradas por sermos sempre jovens e bonitas e saudáveis e termos o corpo perfeito. E quando a gente envelhece, começamos a ter rugas e a nossa pele começa a ficar flácida e o nosso corpo já não é mais o mesmo. A gente sofre de um etarismo que é insano e eu não entendo por que isso acontece, mas ele acontece. Quando a gente está falando aqui, né, é bem importante quando o autor fala desse cuidado de saúde física e saúde mental. Porque a gente vai chegar no momento de envelhecimento em que, se a gente não tiver saúde física, a gente vai depender muito dos outros e isso pode ser um problema. Se a gente ficar acamado, né? Se a gente não tiver condições físicas de sermos independentes, fica mais difícil a vida. Eu espero que na nossa velhice a gente possa estar saudável bastante para começar a viajar mais, com mais possibilidades de viagem do que a gente tem agora, por termos mais tempo, talvez um pouco mais de dinheiro, né? Então, ter mais essa possibilidade de viajar. Mas para isso a gente precisa estar bem fisicamente, né? Não dá para a gente viajar com dificuldade de andar, por exemplo, sem conseguir levantar a mala no avião ou no ônibus, ou seja lá onde você for viajar, né? Se você não tiver condições de dirigir, talvez não vai viajar de carro, enfim, né? A gente precisa ter essa não é bem uma preocupação em viajar só, mas é de estar bem fisicamente na velhice, né? Então, cuidar da sua saúde física e da saúde mental para a gente aguentar esses baques aí que vão vir durante o nosso processo de envelhecimento, né? Então, a gente vai se deparar algumas vezes com essa estranheza de se olhar no espelho e falar assim, nossa, o que aconteceu? Passou 20 anos em 2 horas, né? Passou 20 anos de um dia para o outro. Então, às vezes a gente tem esses baques, assim, de não se reconhecer no espelho, mas a gente pode trabalhar nisso tendo saúde mental também, para entender que envelhecer é o caminho da vida, né, gente? Ainda bem que envelhecemos, porque se para não envelhecer teríamos que falecer jovens, né? Então que a gente possa ter o envelhecimento como um presente mesmo, uma dádiva e não um castigo, porque não tem nada de castigo nisso, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, preparem-se para o print que eu vou deixar aqui no final da tela. Muito obrigada e a gente se vê de novo semana que vem. Tchau, até lá!